a gente começa, né, abraçando, em nome do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que é onde nós estamos, né, por enquanto no terraço da nossa casa, mas é o centro, né, com o trabalho, com tudo caminhando, abraçando a casa de 85 anos. E, com certeza, quando uma casa faz 85 anos, ou, aliás, quando uma casa faz um ano que seja, nós temos que parar para pensar. E temos que parar para pensar, porque muitas vezes, mesmo tendo rótulo de espíritas, a gente tem o rótulo e tem até a sinceridade da aceitação da doutrina, mas a nossa visão é material, é materialista ainda. E por isso a gente pensou em falar na casa espírita espiritual. Para que a gente comece a refletir um pouco naquela proposta de Jesus, quando ele falou: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí eu estarei. Então, quando Jesus fala isso, ele já tira qualquer protagonismo. O protagonismo é dele. O protagonismo é de Deus, né? A casa é de Deus. A casa é de Jesus. Mas é necessário que esse projeto, e a gente vai falar de projeto espiritual, se materialize. Então, nesse momento, aparece quem? Aqueles que se propõem a materializar. Que serão os mais perfeitos? Quase sempre não. Os mais perfeitos estão com muito trabalho para fazer. E, em função disso, eles não têm tempo. Não é que não queiram, não, eles não têm tempo. Serão os disponíveis. E essa disponibilidade ela é tão importante, ela é tão assim, fundamental na nossa vida, que na própria chegada de Jesus ao planeta, a fala não foi assim: eis aí o rei, eis aí o governador, eis aí o Filho de Deus. Não foi isso, não. Foi glória a Deus nas alturas. E aí tem 2 traduções. Uma é paz na terra aos homens de boa vontade, e a outra é paz na terra e boa vontade entre os homens. A gente, às vezes, esquece que o ponto fundamental foi esse, foi a boa vontade, que nós não tivemos na recepção da mensagem evangélica. Tanto não tivemos que nós condenamos Jesus a quê? A crucificação. A gente não entendeu. A gente não teve boa vontade. Por quê? O que é a boa vontade? A boa vontade ela vai exigir uma adequação. A boa vontade vai exigir renúncia. A boa vontade vai exigir mudança de valores. A boa vontade vai exigir sacrifício de hábitos. A boa vontade vai exigir exatamente essa disponibilidade no serviço. Então, daí Jesus falou: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei. Por quê? Reunir-se em nome de Jesus é o desafio. E para reunir, quer dizer, enquanto é uma pessoa só, eu falo no personalismo, mas se já são 2, o máximo que vai estar é empate. E empate, cada um puxando para um lado, né? Aí, se a obra for superior, se o ideal for superior, alguém vai ter que ceder. Ou, muitas vezes, os 2 vão ceder um pouquinho e vai surgir um terceiro elemento, uma terceira solução, que não é A nem B, mas, às vezes, a soma de A e B. Eu lembro, eu sempre falo isso, né? De um anúncio que houve de um banco, o banco já está até falido, quer dizer, falido não, virou uma outra razão social, mas que dava assim: saía um homem de um lado com um pão, saía o outro homem do outro lado com outro pão. E aí era animação, né? Os 2 bonequinhos vinham andando, em determinado momento, e se encontravam. E trocavam o pão. E aí cada um saía com 2 pães, né? Era essa a proposta. E aí, daqui a pouco, continuava a animação. Saía um bonequinho do lado com uma ideia. E aí tinha aquele balãozinho do pensamento, né? Com uma lâmpadazinha. E daqui a pouco saiu o outro do outro lado com a outra ideia. E quando os 2 trocavam a ideia, cada um saía com 2 ideias. E a lição cooperemos fielmente é perfeita nesse aspecto, muito perfeita. Porque o que é a casa espírita? Senão uma união de ideias e de esforços para a concretização do ideal de Jesus.
E aí, com certeza, a gente fala assim, a casa já tem 85 anos, né? Quantos anos será? Eu não sei, né? Não sei se vocês têm essa informação. Há quantos anos o Centro Espírita Joaquim Murtinho existe no plano espiritual? Eu não sei. Eu só sei que quando o Centro Espírita Irmão Clarencio, que fica aí na área de vocês, né, fez 10 anos, e a gente, no Leon Denis, falava assim, olha, mas aquele grupo do Clarencio é fogo, eles são trabalhadores de ponta, era a nossa fala, sabe? Observa só, numa semana eles falaram que ia ter evangelização de bebês, que eles já tinham a salinha e já tinham lá os 4 ou 5 bercinhos. Na semana seguinte já tinham as crianças chegando. E tudo que eles fazem, na época, ele falou, né? A coisa floresce. E a gente no Leon Denis até falava nisso, olha, o grupo lá é uma beleza. Aí, na reunião, né, solene, que a gente sempre faz, né, de 10 anos do Centro Espírita Clarencio, veio o irmão Plácido, que, na verdade, é um espírito franciscano responsável pelo projeto do Centro Junto a Jesus. E ele, então, falou que há 100 anos, quer dizer, exatamente há um século, existia o projeto. Até que há 10 anos atrás, esses colaboradores resolveram aderir ao projeto. E observa, eles já haviam se comprometido no plano espiritual, mas reencarnou, né? Sabe como é que é, né? O parque de diversões é muito interessante, né? Então, só há 10 anos eles despertaram e abraçaram. E aí a gente começou a falar assim, também, com 110 anos, só não vai fazer a coisa certa se a cabecinha for muito ruim. E a gente brincou. Mas isso, meus amigos, deu para nós uma ideia perfeita do que é o projeto espiritual, do que é a casa espírita espiritual. Então, na verdade, a casa espírita já vinha funcionando na espiritualidade. O acolhimento de espíritos, o trabalho de doutrinação, de esclarecimento, de bondade, eles já vinham fazendo. Só não era concretizado aqui no plano físico, por quê? Porque não havia disponibilidade. Não havia ainda o despertar, não é? A boa vontade para a realização da tarefa. Então, eu não sei o tempo que tem o Joaquim Murtinho no plano espiritual, não sei. Conheci do Neurotides, né? Conheci bem da Neurotides, né? Sempre me emocionei muito, não sei se ainda existe, aquela toalha em que cada colaborador assinou e foi feita em ponto de haste, né? Em ponto de haste, foi bordado o nome de todo mundo e aquilo sempre me emocionou, como está me emocionando agora, cada colaborador ali sendo valorizado, mas víamos a garra da companheira, a força de um ideal para agregar, para juntar, e, vamos dizer assim, a boa vontade através do exemplo. Porque quantos almoços, né? Eu vi a companheira na correria das panelas, avisando assim, olha, está faltando isso assim, 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 aumento isso assim, assim, e naquela grande movimentação, fazendo, né? Então, isto é a concretização do ideal, e aí, claro, com todo o amor, com toda a emoção, com todo o respeito que eu tenho a esta amada fundadora, mas com toda certeza ela estava impregnada do projeto espiritual. Com toda certeza, ela já bem idosa, o que fazia com que ela subisse aquelas escadas, o que fazia com que ela presidisse a reunião toda vez, né, que íamos nós, como visitantes, essa coisa toda, né, e nos oferecesse um livrinho. O que fazia ela ter esse fôlego todo era, com certeza, durante o sono físico, a ida no Joaquim Murtinho da espiritualidade. E isso fazia com que ela respirasse fundo e vamos lá, bora trabalhar, né? Bora produzir, está na hora. Não dá para deixar, não.
Não dá para ter milindres, não dá para isso. A hora é do trabalho. A hora é do trabalho. Então, meus amigos, essa noção é muito clara para todos nós, trabalhadores e médiuns da casa. A obra Os Mensageiros, de André Luiz, tem o capítulo intitulado No Centro de Mensageiros. E no Centro de Mensageiros, ele dá uma informação importantíssima. A gente que reencarna médium, trabalhador da seara espírita, primeiro não é forçado. A gente é preparado para a tarefa. E quando eu leio isso, né, a gente fica assim, porque a gente aqui no Tereza dá uma leitura nessa questão, e a gente pensa assim, é para ser um representante de Jesus, na terra, no umbral e nas trevas. E eu acho que essa fala é extremamente clara para as nossas casas espíritas. As nossas casas espíritas que estão sendo um porto de esperança nesse momento. Uma grande maioria, né, está fechada ainda para a reunião presencial. Mas aí a gente teve que se virar para manter o trabalho virtual. Mas eu tenho certeza, uma Ritinha, como aqui o Tereza Dávila, em que trabalhamos com a população de rua, a necessidade não entrou em recesso, não tirou férias. Então, a gente tem que trabalhar, E aí é nessa hora que a gente tem que lembrar aos companheiros que nós não estamos em férias. Nós não estamos de licença. Nós não estamos em recesso. As portas da casa espírita material, elas podem estar fechadas para algumas atividades. Por exemplo, o Leon Denis já abriu com muito cuidado, né, para reuniões presenciais, mas naquela trabalheira imensa, insana, né? Mas a nossa atividade privativa ainda não abriu, porque as nossas salas são fechadas, a gente não tem condição de fazê-las. Mas no sono físico, a tarefa da desobsessão, ou do atendimento espiritual, a tarefa do passe, tudo isso continua. Quando nós assistimos a reuniões pela internet, a gente tem falado muito isso, que tem médico que fala assim, eu estou perturbado porque eu não estou no trabalho privativo da casa espírita. Não é isso. Com toda certeza, Joaquim Murtinho não é um espírito irresponsável de não velar pelos seus médiuns. Com certeza não é isso. Se a tarefa foi dada nas mãos dele por Jesus, ele tem essa competência. O negócio é que a gente, às vezes, não participa da reunião. A gente liga a nossa mídia na reunião da Casa Espírita, e aí a gente vai cozinhar, a gente vai passar roupa, a gente vai na farmácia, a gente vai não sei aonde, né? E está lá com o som no ouvido, mas não está penetrando a alma. E aí, naquele momento em que eu estou com a atenção plena, e é muito interessante que o Henrique Fernandes tem trabalhado isso no Café Literário, lá na Rádio Rio de Janeiro, sexta-feira, às 5 horas, né? Quando eu estou na atenção plena da reunião, e aqui em casa, eu e o Heber, meu marido, fazemos isso, né? E todos nós dois passamos pela mediunidade de efeitos físicos, ele de uma forma muito mais ostensiva. Então, na hora da reunião, a nossa reunião pública, a gente senta e para. A gente para. A gente coloca lá a nossa aguinha. E a gente se mantém. Por quê, gente? Os espíritos vão continuar atendendo? Vão. Mas com fluido de quem? Dos médiuns. Não temos dúvida. Então, na hora em que eu estou plenamente sintonizada com a casa espírita espiritual, é isso. Eu não estou lá fisicamente, mas espiritualmente a casa está funcionando. Os espíritos hão de retirar o fluido necessário para os atendimentos que são feitos, para o trabalho do passe, para o trabalho do socorro, sem que isso gere nenhum desequilíbrio, não vai gerar. Geraria, pelo contrário, e a gente sabe disso através do estudo do magnetismo, do estudo do passe, aquele médium passista
No momento em que seu fluido não é movimentado, ele pode ter o chamado engurgitamento fluídico. O que é isso? Começa a aparecer aquelas doenças fantasmas. Ele sente tudo, vai ao médico, fica muito aborrecido porque não tem nada. É esquisito isso, né? Não tem nada, porque começa a dar esquisito. Por quê? O fluido veio para ser movimentado. A gente nasce médio para essa movimentação. No momento em que a ferramenta não funciona, enferruja. E aí eu vou culpar a pandemia? Não. Eu vou responsabilizar a minha falta de atenção. Então, um aspecto muito importante desse momento é a gente saber que a Casa Espírita, o Centro Espírita Joaquim Murtinho, está aberto com todas as atividades. Então, se eu faço parte da área mediúnica, que eu procure me ligar a essa espiritualidade da casa responsável pelo setor. Se eu faço parte da área de ensino de estudo, que eu procure me ligar ao estudo, à escala, eu não sei como a casa está fazendo, mas no dia tal, está programado tal estudo, que a gente sente e a gente faça, ou pelos meios da mídia, ou individualmente, que eu mantenha esse compromisso, porque casa espírita é compromisso, gente. Nenhuma casa espírita se constrói só de sorrisos, embora, vamos dizer assim, a fraternidade é o grande esteio nosso. Mas quando a lição fala, e é fantástico isso, cooperemos fielmente, eu tenho que me manter fiel aos compromissos, a todos eles. Eu tenho um compromisso dentro da manutenção financeira da casa, todos nós temos, né? Todos nós temos. E a gente sabe que nesse período a coisa apertou muito, porque são 15 milhões, que a gente sabe, de pessoas desempregadas. Então, de repente, aquele companheiro que era o pé de chumbo, todo mês lá dando, ele não pode dar. Mas, de repente, eu estou em casa, não estou me locomovendo muito, eu estou poupando. Eu estou poupando em passagem, eu estou poupando em combustível, eu estou poupando em roupa, né? Eu estou poupando em calçado. Hoje mesmo, eu vim da casa da mãe, né? E aí a gente falava isso, assim, olha, desse período assim, eu não comprei nenhuma roupa, nem nenhum calçado, porque não precisou, né? A gente praticamente está em casa. As reuniões íntimas de centro, a gente faz com camiseta, aquela roupinha de casa mesmo, né? Então, a gente não está tendo esse gasto. E aí, o que a gente faz com esse gasto? A gente dá uma força no centro. Dá uma força no centro. Vamos chegar agora no período de dezembro, né? Que é um período que tem o Natal de Jesus, é de Jesus sim, mas tem os agrados que a gente faz para os nossos assistidos. E aí está na hora, gente. Se eu fazia um, eu posso fazer dois. Ah, mas eu sozinha não dá. Vai na família, vai no companheiro e ajuda a tirar o escorpião do bolso para dar esse auxílio. Isto é cooperar com fidelidade, porque é um projeto espiritual. Nós ouvimos na sexta-feira, com muita dor no coração, na Rádio Rio de Janeiro, uma casa espírita, eu não vou falar o nome porque eu não tenho autorização para isso, né? Mas, assim, uma casa espírita que fechou em função da pandemia, em função de não poder pagar o aluguel. Uma casa espírita na Zona Sul. E isso, gente, as minhas lágrimas caíram, sabe? Porque é muito sério. E eles continuam com o trabalho assistencial, beleza. Mas o que é que a gente aprende? Tá? Não é o trabalho assistencial que ancora a casa espírita. A casa espírita é a que ancora o trabalho espiritual. Isso eu aprendi no Leon Denis, com o doutor Herman, com o Baltazar, com os espíritos. Ele sempre falou o seguinte: quer ter um trabalho social, tudo bem, mas primeiro funda o centro. Foi a orientação que a gente teve. Por quê? O próprio trabalho assistencial, mas o lar de Marretinha, ele não é um abrigo comum. Ele não é uma casa de repouso comum. Com certeza não é. Os companheiras que lá foram fazem parte desse projeto. Há um atendimento espiritual específico, não é só o atendimento material. E se não houver o centro funcionando, como é que vai ficar? Vai ficar capenga.
Então, gente, eu sei que 85 anos é festa, né? A gente pensa no bolo, a gente pensa na música, em tudo isso. Mas a gente está pensando na responsabilidade de cooperadores fiéis que nós somos de um projeto. E, na verdade, eu não estou colaborando com a presidência, com a vice-presidência, com a secretaria, com o colegiado, com a A, B ou C. Eu estou cooperando com Jesus, porque o projeto é dele. E ainda tem mais uma coisa, e eu sei que vocês aí não têm mimimi, mas a gente aqui no Tereza, a gente fala isso, né? Quando começar no mimimi, que a gente para e pensa assim, mas eu aceitei isso, né? Pois é. Assinei o contrato e observa só, no plano espiritual não tem letrinha miúda, não. O contrato é bem claro. No Centro dos Mensageiros fala que é falado, né? É explicado, e a gente se compromete. E Inácio Bittencourt, uma vez, através do nosso altivo Panfiro, né, que foi um dos fundadores lá do Leão Denis, ele falou que essa atividade no bem não é imposta. Olha a frase, gente, porque ela é sacrificial. E Deus não impõe sacrifício aos seus filhos. E aí, esse sacrificial é em vários movimentos, né? Muitas vezes eu tenho que abrir mão do meu tempo. A gente agora mesmo tem algumas reuniões, né, tanto do Teresa Dávila quanto do Leão Denis, durante a semana, que a gente tem que fazer à noite, algumas até bem mais tarde da noite, porque tem companheiros trabalhando. E aí, naquele dia que você podia dormir mais cedo, que você poderia estar repousando, você vai estar ali fazendo aquele trabalho. Então, esse sacrifício nesse setor de abrir mão de determinado conforto, de determinados hábitos e até de determinadas ideias para que a obra não sofra dano. Nessa consciência, na hora da grande dor, da dificuldade, que eu faço parte de uma plataforma espiritual. É isso. E aí, eu vou tentar me ajustar da melhor forma possível para não atrapalhar o andamento do projeto. Porque, com todo respeito, meus queridos, a todos nós, né? Mas com toda certeza, o projeto espiritual, ó, é anos-luz diante do material. Com certeza. Certa feita, a gente, através, né, do trabalho mediúnico, a gente conseguiu dar uma olhadinha no Leão Denis espiritual. E foi interessante, né? E o Weber, meu marido, um dia ele sonhou com o Leão Denis espiritual. Ele falou assim, altivo! Ele falou assim, sentiu a responsabilidade, não sentiu? Que nem se compara, gente. O nosso Leão Denis material assim, comparado ao espiritual, aquilo ali até, vamos dizer assim, é insignificante. Então, vamos imaginar esta casa com 85 anos, dentro desse projeto de acolhimento próprio, espiritualmente. É muito brilho, né? É muita luz, é muita referência no bem, é muito desinteresse, é muita coisa. Então, cada um no seu setor, né, tem que ter essa ideia, podemos ter essa ideia desse todo que é fazer parte do rebanho de Jesus. É saber que a gente não pode se perder, não. A gente não pode se distanciar, não. A gente não pode esquecer. E aí, é nesse momento, aí é opinião minha, tá, gente? Eu sempre, quando vou numa casa, eu procuro saber como é que ela começou. No Leão Denis, quando eu cheguei, eu saí do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, né, que foi a minha primeira casa, né? Eu sabia da história da casa, e quando eu cheguei ao Leão Denis, eu fui conversar com os fundadores para saber como é que era a casa. Por quê, gente? Vai havendo um progresso? É claro que vai havendo progresso. A lei é de progresso. Mas se a gente souber da ideia inicial, porque essa ideia inicial é a semente. A semente não fica sempre semente, né? Ela vai se desenvolvendo e ela vai crescendo, vai tendo o tronco, o galho, as folhas, as flores e os frutos. Mas tem a semente. Se a semente é de abacate e daqui a pouco eu quero colher ou produzir mangas, ou tenho expectativa que seja manga, eu vou me decepcionar muito.
E aí eu vou falar assim, puxa, mas a casa não anda, né? Eu queria tanto ter manga, não vai ter manga, porque é abacate, gente. É essa a natureza. É essa questão que a gente aprende e troca uns com os outros. Mas nenhuma casa pode ser igual à outra, por quê? Porque são projetos diferenciados. São projetos diferenciados. Então, o projeto do Joaquim Murtinho é um projeto diferenciado. Olha só, gente, é um doutor, né? É um doutor. Não poderia ser uma outra, alguém que encarnado foi de um outro setor? Um professor, não poderia ser. Poderia. É um doutor que assumiu a responsabilidade da casa. Aí temos a mãe Ritinha, que aí tem que ter, né, o aspecto feminino para dar, né? Para dar um docinho, né? Um docinho dentro do acolhimento às nossas vovós. Observa só. Então, as coisas estão conjugadas. E aí, dentro disso, a gente vai vendo o objetivo, a gente vai vendo a finalidade, a gente vai vendo um outro aspecto, quem é que é atraído para o projeto. Porque vocês já viram isso? Chega uma porção de gente, e muita gente. E, às vezes, até eu brinco, né? Chega na casa espírita aquela pessoa que você acha que é a solução dos problemas. A pessoa chega, você fala assim, ai, graças a Deus chegou. Não, eu posso fazer isso, aquilo, eu sei fazer isso, aquilo outro, eu tenho os dias tais, aí você, ai, que beleza. É como se fosse o efeito respira aliviado. Aí a pessoa começa. Daqui a pouco, ela tem um curso para fazer. Ela não pode mais naquele dia, naquele horário. Daqui a pouco, ela tem mais não sei o quê. Daqui a pouco, e daqui a pouco você vê a pessoa da reunião pública quando vai. Interessante. Foi alguém que se empolgou, e aí o doutor Herman falava muito lindamente, ele falava assim, a euforia é muito boa, quando chega o trabalho é que assusta. Né? Quer dizer, mas não é que assusta porque a pessoa é preguiçosa, não, é porque ela não faz parte daquele contexto, daquele projeto. Ela viu, achou bonito, mas não dá para ela fazer. Mas tem outros que a gente observa que, às vezes, com sacrifício, com dificuldade, e pula daqui, pula dali, e dá um jeito, é um jogo de cintura, em cima da hora, mas chegou. Você sabe que pode contar por quê? Faz parte do projeto. E aí, quando alguém fala assim, mas fulano, nessa luta você poderia até não ter vindo, a pessoa, não, mas eu não ficaria bem se não viesse. É melhor estar aqui todo cansadinho, todo quebradinho, porque se eu ficasse em casa, mesmo se fosse uma situação, às vezes até de saúde, para ficar deitado, eu não ia nem conseguir deitar, nem conseguir dormir. Ia ficar, então, pelo menos é melhor eu vir aqui. E aqueles companheiros do projeto que é assim, o que Paulo Cordeiro, lá do Leão Denis, falava. Se eu estou bem, eu venho a casa. Se eu estou mal, eu não falto. E a gente tem esses companheiros, que é essa cooperação fiel, gente. Esse compromisso não com o homem. Porque muitas vezes o encarnado, ele vai entender tudinho, não vai ter cobrança, mas é com a própria consciência em termos do projeto. E a casa espírita espiritual, ela tem os setores todos? Tem. É de Jesus. É uma casa espírita, então essa casa tem fidelidade à codificação espírita, ao estudo de Kardec. Com certeza. Eles estudam. Tem o compromisso mediúnico? Claro que tem. E por isso a gente vê os médiuns, muitas vezes, no desdobramento do sono físico, indo num lugar que não sabe o quê, que aí não se lembra, a gente não lembra, não. E volta assim, engraçado, parece que eu tive uma atividade, aí vem aquilo, mas o centro não está fechado? Pois é, mas a casa espiritual está aberta, requisita médium, sim, requisita. Só não põe a lembrança toda, porque a gente é meio complicadinho, e daqui a pouco vaidade, orgulho, e junta com as ideias da gente, estaria uma confusão danada. Então, os espíritos não querem mais confusão do que a que a gente já sabe criar. Então, apaga da cabeça. Mas uma sensação, uma coisa esquisita. Nos reúne e a beça. Vocês já viram que a gente está mais ou menos longe? A gente tem saudade, às vezes, do abraço físico. Mas a gente não está morrendo de saudade, não. Ninguém desencarnou de saudade até agora. Sabe por quê? Eles nos reúnem lá no plano espiritual.
E, às vezes, a coisa é tão viva que a gente acorda e fala assim, ih, o fulano ligou, fala assim, engraçado, sonhei com você. Eu falo assim, é engraçado, né? É uma coisa próxima. Então, esse setor de acolhimento também. O trabalho mediúnico continua. E a parte administrativa? Gente, quanta intuição, né? Quanta intuição para dar conta, e é intuição mesmo, gente. Em que a gente está pensando, a gente aqui tem, no Teresa d'Ávila, tem a caravana de Natal, né? E nós estávamos aí, como é que vai ser? Não dá para fazer caravana, não dá para ter, juntar. Aqui o espaço também é um terraço, né? De uma casa, não é um espaço imenso que caiba, quer dizer, cabe aquele pessoal todo, com a boa vontade, com a cooperação, no quanto está tudo comum. Mas, nesse momento, a gente não pode se atrever a isso, e aí foi vindo mais ideiazinhas. Escrevemos para pedir orientação ao plano espiritual. O plano espiritual veio completando as ideias que já tínhamos. E a gente pode falar que a ideia é da gente? Não. Eles estão programando. A equipe espiritual está programando o que fazer. Porque o objetivo deles é que a gente não pare. O objetivo deles é que a gente não desista. O objetivo deles é que a gente tenha força e não reclame de nada. E para ter força e não reclamar de nada, eu tenho que me ocupar. Porque se não me ocupar, eu vou ficar no telejornal o tempo todo, eu vou ficar reproduzindo fake news o tempo todo, e o meu assunto vai ser Covid. E a ideia do plano espiritual é convida. Convida em abundância, porque Jesus falou, lá anotado em João, capítulo 10, versículo 10, né? Eu vim para que em mim tenhas vida e vida em abundância. Então, a casa espírita, ela é esse núcleo de vida, esse núcleo de bom ânimo, esse núcleo de esperança. Principalmente uma casa espírita que abriga idosos. Qualquer vibração que tenda à desistência vai refletir no bom ânimo das vovós. Vai refletir. Porque elas têm motivos materiais, emocionais, para essa queda de ânimo. E aí o abrigo, né? O lar está atrelado à casa espírita para quê? Para nutri-las de alegria, de esperança, de bom ânimo. E isso, gente, é papel de todo mundo. Os espíritos fazem. Mas eles vão precisar o quê? Do fluido material. Do fluido material para quê? Ajudar a promover sinapses. Ajudar na produção dos chamados hormônios da felicidade, né? Da dopamina, da adrenalina. Vai precisar disso para atuar na própria fisiologia desses companheiros que estão assistidos. Então, somos nós médiuns. E aí, na hora que eu pensasse, mas aonde eu vou tirar isso? De onde eu vou tirar isso? Eu tenho que ter a consciência autêntica da casa espírita espiritual. O Centro Espírita Joaquim Murtinho, que está fazendo 85 anos na Terra, ele é a concretização material do Centro Espírita Joaquim Murtinho, que tem não sei quantos anos no plano espiritual. Esse projeto que a dona Herotides captou, agregou e deixou. E que todo o grupo, né, todos nós, temos a obrigação de dar continuidade, não é porque a gente é bonzinho, me perdoe. Não é porque a gente é melhor, me perdoe também, é porque a gente se comprometeu no plano espiritual a partilhar, a cooperar fielmente no projeto de Joaquim Murtinho, junto a Jesus e de Mãe Ritinha. E, com certeza, a gente aprendeu em casa, né? A mamãe falava, o papai também, que não cumprir com a palavra é coisa feia. Como eu não quero ser feio, eu vou cumprir minha palavrinha. A palavra que eu empenhei no plano espiritual. Então, é isso, gente, que a casa espírita vai trazendo para a gente. Essa mensagem de esperança, de bom ânimo, né? E para a gente, naquela hora, as dificuldades são muitas, são inúmeras as dificuldades. Mas dentro da dificuldade que nós passeamos, tenhamos certeza que nós temos irmãos mais velhos, mais fortes,
mais experientes, mais ligados ao ideal de Jesus, e que eles estão prontos a cooperar fielmente com cada um de nós, desde que nós apresentemos a boa vontade, a disponibilidade de servir adiante. Somos companheiros complicadinhos? Somos sim. Tem até no livro Ideal Espírita um conto muito interessante daquela companheira, né, em que passou por muitas casas espíritas. E aí, naquele grupo, ela sentiu dificuldade porque o grupo falava muito. No outro grupo, o grupo falava pouco. Num grupo, estudava muito. No outro grupo, estudava pouco. No outro, trabalhava muito. No outro, trabalhava pouco. E aí ela apresenta o plano espiritual, né? Que, na verdade, ela quer ser espírita, ela quer ser trabalhadora, mas cada grupo, grupo A, B, C, até o Z, tinha problema. E aí o atendente espiritual falou assim, na certeza, tem um grupo para você, que é o grupo perfeito. E ela falou assim, eu tinha certeza que eu seria atendido nas minhas preces. Por favor, me dê o endereço e o nome rapidinho para eu ir. E aí o atendente espiritual falou, a senhora pode ir para o grupo de Jesus. E aí ela voltou sem jeito, né? Porque a gente não tem a vibração ainda para fazer parte desse grupo seleto dos espíritos puros, então, por enquanto, somos nós mesmos. Somos nós mesmos naquela questão do porco-espinho, né? A gente não pode ficar muito longe porque vai congelar, mas também não pode ficar muito perto porque vai ferir. Então, a gente vai se ajustando para ir convivendo fraternalmente, para ir cooperando com essa fidelidade a Deus, com a fidelidade a Jesus, com a fidelidade à doutrina espírita, na certeza de que somos imortais. Na certeza de que a maioria das complicações que nos atormentam são de ordem material e, muitas vezes, em função da nossa visão materialista da vida. E a matéria, ela é perecível. Tudo que é material tem início, meio e transformação. Então, nós somos espíritos imortais, vivenciando uma experiência material lindíssima, enriquecedora, legítima, por misericórdia. Com certeza, queridos, os amigos que desencarnaram continuam na tarefa, ou a gente acha que não? Estão lá na casa espiritual, com certeza. Hoje, nesse momento de reunião nossa, não tenhamos dúvida que Tierotide está lá sorrindo, né? Deve ter sorrido muito quando a emoção não foi só nossa, quando a gente lembrou da belíssima toalha bordada em ponto de haste, em linha azul, né? Foi uma emoção muito grande. Então, eles estão partilhando deste momento de festa, deste momento em que a gente está sendo convocado pela espiritualidade a entender a casa espírita como uma réplica da casa do caminho, em que havia estudo, fraternidade, trabalho, luta. Casa espírita sem luta, ela não está cumprindo seu ideal. E certa feita, o doutor Herman falou algo que eu gostaria de dividir com os companheiros, né? Falou algo para a nossa para Berenice. Berenice virou e falou assim, doutor Herman, por que tanta perseguição? Por que tanta perturbação? Eu procuro fazer tudo direitinho, né? Direitinho, e a gente não chega, sempre assim, e o abrigo sofre muito assédio, sofre muita pressão. E aí o doutor Herman virou e falou para ela assim, minha filha, se preocupe quando isso deixar de acontecer. Porque a casa espírita, que não sofre nenhuma pressão, nenhum assédio, é sinal que ela está caminhando em comunhão com as trevas. Essa expressão de doutor Herman nos aquietou aqui no Teresa d'Ávila, porque também a gente tem muita luta, gente. E há uma frase, há um texto de Antônio de Aquino, no livro Inspirações do Amor Único de Deus, em que ele diz,
Vocês pensam que nós também aqui não temos discordâncias uns com os outros na análise dos problemas? Temos. Só que a nossa discordância não vira divergência. E, no final, a ideia vencedora vai ser acolhida por todos. Então, queridos, eu acho que a gente tem assim, a gente espera, né, que tenhamos assim alguns elementos, alguns instrumentos para a nossa reflexão e para a nossa comemoração legítima deste aniversário, né? Seja o bolo, o cantar de parabéns, o cantar da paz, da alegria, da renovação da nossa disposição de cooperarmos fielmente nesse projeto de Joaquim Murtinho e de Mãe Ritinha, na verdade, neste projeto de Jesus. E, para encerrar a nossa conversa, a gente vai trazer a oração do Templo Espírita de Alta de Souza. Por quê? Alta de Souza é um espírito que, quando chegava junto a Chico Xavier falava que era tanta luz que ele largava a mão e baixava a cabeça. Então, é no desejo que essa luz de Alta de Souza, que é o reflexo da luz de Jesus, possa chegar no lar de Mãe Ritinha, no Centro Espírita Joaquim Murtinho, e em cada lar que está sintonizado nesse momento solene de confraternização e de comemoração. Ela fala assim: "Sê louvado, Jesus, pela bendita escola da verdade, em que a fé por sol te descortina, restaurando de novo a celeste doutrina em que o mundo se eleva e a vida se aprimora. Templo, celeiro, lar, aconchego, oficina, revelação, apoio, entendimento, esmola. Tudo que ampara e educa, alivia e consola, em tudo a que te exalta a presença divina. Enquanto o mundo luta, briga e avança, faze da nossa casa um pouso da esperança na construção do bem, a luz que te descerra. Aspiramos ser contigo, dia a dia, uma forja de paz que trabalha e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra." Então, queridos, que a casa espírita seja essa forja de paz, de trabalho, né? E uma fonte de muito amor. Com certeza, tirando a sede de todos nós, né? Que temos essa carência de Jesus. Temos saudade de Jesus no nosso dia a dia, no nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Feliz aniversário, querida família de Joaquim Murtinho. Receba os abraços de Teresa Dávila, receba o abraço nosso de fraternidade e de paz. Muito obrigada pela belíssima oportunidade deste momento. Muito obrigada.